Salmo 78 diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Nós estamos diante de um salmo. Em outros sermões que preguei sobre o salmo, eu já fiz uma apresentação que são salmos que foram escritos no decorrer de 600 anos, vários tipos de salmos, vários autores, mas de forma específica hoje eu quero falar sobre o Salmo 78. O Salmo 78 é um salmo histórico, e por ser um salmo histórico ele tem um objetivo didático. Ele quer trazer à memória de um povo alguns ensinamentos. Ao contar a história, ele convida aqueles que ouvem a confiar em Deus. Diz assim: olha para trás, e depois diz assim: confie em Deus, porque Deus sabe o que faz. Parece que estamos diante de um salmo que era lido diante de um povo, como se o povo colocasse para ouvir a voz de Deus, e aí então eles celebravam e conservavam a memória. É muito interessante porque quando olhamos para o salmo, ele é um salmo que tem uma introdução longa, já que ele é um salmo longo, e depois ele tem um desenvolvimento, mas ele não tem conclusão. A ideia é de que este salmo continua, de que você pode dar continuidade a este salmo, de que você pode compor alguns versículos para este salmo. A introdução, que é do versículo 1 ao versículo 8, foi o que eu li. Mas os versículos de 9 a 72, ele vai colocando um pouco da história do povo de Deus. Nós podemos dizer que é um salmo que se propõe fazer um verdadeiro discipulado. Ele quer responder algumas perguntas que estão presentes na mente do povo, e dentre elas a pergunta: para que contar a história? Por que nós vamos investir tempo olhando para o passado, olhando para a história? Ou ainda, que valor tem as coisas que já nos aconteceram? Que valor tem aquilo que já aconteceu na nossa vida? Partindo do pressuposto de que os acontecimentos do passado se tornam missão. Agora, missão para que aqueles que vivem o presente sejam mais felizes do que aqueles que vieram antes deles. De que jeito? Aproveitando para não cometer os mesmos erros. O salmo tem esse objetivo, dizer: olha o que aconteceu na nossa história, e depois diz assim: veja como Deus foi fiel. Então tome cuidado para não cometer erros diante do Senhor. Estudar o passado, segundo esse salmo, é a chave para ter uma vida mais feliz, para encontrar a verdadeira
felicidade, a bem-aventurança. Aí eu trouxe à memória uma frase que eu gosto muito dela, que diz assim: povo sem memória é povo sem história, sem raízes e sem identidade. Se você não consegue olhar para o passado da tua família, se você não consegue olhar para o passado da tua instituição, da tua religião, da tua fé, você não consegue criar identidade. A profissão de fé num Deus que faz a história entende que Deus de Israel é um Deus que entra na história e ele é diferente de todos os outros deuses. Enquanto os outros deuses estão lá no Olimpo, estão em lugares distantes, Israel entende seu Deus como um Deus que está presente na história, em todo momento. Por isso ele celebra dizendo: Deus esteve conosco neste lugar, nesta hora, neste momento. E aí vai trazendo a memória, a presença de Deus. Vejam que é interessante. Após a introdução, quando ele vai lá para o desenvolvimento, que são os versículos de 9 a 72, ele vai apresentando a história. Se você pegar a sua Bíblia, e aí o sermão de hoje é desafiador, porque você pode voltar para a sua casa e depois reler este salmo na íntegra, você verá que ele vai relembrando os atos de Deus na história do povo. Primeiramente, fala da ação de Deus na vida deles lá no Egito. Depois fala da ação de Deus na vida deles lá na terra prometida. Sempre destacando: Deus é fiel. Deus é fiel ao seu povo. Deus não leva em conta os erros humanos para cumprir o que ele tem que cumprir. Se ele prometeu, ele faz. Mesmo que o povo peque, mesmo que o povo erre, Deus continua firme nos seus propósitos. E aí, quando você olha para o salmo, ele vai colocando a ação de Deus, e aí ele lembra da travessia do Mar Vermelho. Ele lembra que lá no deserto eles tiveram a oportunidade de receber uma nuvem que cuidava deles durante o dia, que durante a noite Deus dava uma nuvem de fogo que os acompanhava. Deus os abençoou e deu água naquele momento no deserto. Deus deu pão, o maná. Deus deu codornizes. Deus, ele abençoou aquele povo e permitiu que eles fugissem através das pragas lá no Egito. Depois fala dos acontecimentos lá rumo à terra prometida. Vai dizer: olha, ele nos ajudou a conquistar a terra, a distribuir a terra. Fala aqui da infidelidade do povo. Fala que o povo perdeu a arca da aliança. Fala da dominação dos filisteus, da rejeição do reino do norte, da rejeição do reino do sul. Ele vai compor o salmo e falando de tudo que aconteceu na história, os grandes eventos, até o momento em que os dois reinos caíram. Esses salmos históricos, eles pressupõem que o povo sentava a ouvir e assumia compromisso. Eles nasceram para ensinar, para desafiar pessoas a assumir compromisso com Deus. Este salmo pode ter o versículo 73, o 74, o 75. Você pode compor. Você pode também dizer da ação de Deus na tua própria história, na história da tua família, na história da tua igreja, na história do teu povo. E o meu desejo, como Criador da palavra, é que todos nós
nós possamos assumir o papel de aprendiz, nos colocar diante da palavra e entender: eu sou aprendiz. E quando eu relembro da história do povo de Deus, eu estou aprendendo das coisas de Deus. Meu desejo é que, ao olharmos para o passado, ao olharmos no retrovisor da história, olharmos para aquilo que já aconteceu, nós possamos trazer lições para o presente. Não basta você saber histórias bíblicas, não basta decorar versículos. O que nós precisamos é de tirar lições concretas para o nosso cotidiano. A proposta do Salmo 78 é essa: é que o povo leia o que Deus fez e assuma compromisso. Que, ministrados pelos ensinamentos deste Salmo, nós sejamos multiplicadores dessa mensagem. Dizer para outras pessoas: você pode até ser infiel, mas Deus é fiel. Você pode até fugir do propósito que você um dia assumiu com Deus, mas Deus não foge deste propósito. Você pode se esquecer da aliança com Deus, mas Deus não se esquece da aliança que fez com você. Que possamos contar às novas gerações sobre as ações de Deus, sobre aquilo que Ele fez, sobre o poder dele na terra. Possamos ensinar às novas gerações aquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz. Que a nossa igreja continue a proclamar o poder do Senhor, as suas maravilhas, que, terminando este ano, você possa olhar para o que aconteceu neste ano e dizer: obrigado, Senhor. Quem sabe reconhecer algumas falhas e dizer: Senhor, eu cometi alguns equívocos, mas obrigado, porque o Senhor é fiel. Obrigado, porque o Senhor é fiel em todos os seus propósitos. Por isso, podemos ouvir a declaração que diz: Tu és fiel.